Olá pessoal, professor Nando Oliveira aqui do canal Via Coach Concursos, trazendo aqui para você mais uma aula sobre conhecimentos gerais para concursos e atualidades. Nessa aula eu vou falar um pouco aqui sobre política internacional, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. E se você assistiu a aula passada, você pode perceber que a gente falou ali da política brasileira, de como o país está rachado entre conservadores e progressistas, né? Nos Estados Unidos não é diferente. Então, a mesma coisa ocorre lá nos Estados Unidos, com uma porção muito grande de verdade do que acontece também no Brasil. Lá, quem lidera o grupo conservador é o Donald Trump, que foi presidente ali nos Estados Unidos, se não me engano, por 8 anos. E agora perdeu as eleições para Joe Biden, né, que é o líder dos progressistas nos Estados Unidos ali, né? Então você tem ali também aquelas mesmas ideias que surgem no Brasil, surge também lá nos Estados Unidos, né? As ideias de manter a sociedade como ela é ou como ela era, num modelo muito cristão de funcionamento, de poucos direitos e liberdades para alguns e mais vantagens e liberdades para outros, em detrimento aí de qualquer outras conjecturas que a gente possa citar. Podemos citar aqui a questão das mulheres, né, que querem adquirir mais direitos e, portanto, tem um movimento próprio delas aí, que é o feminismo, né? Delas todas não, de algumas, né? Porque esses grupos, como a gente já comentou, eles não são homogêneos, eles têm diferenças, né? Dentro do próprio grupo feminista tem alguns que aderem a certas ideias e outros não, né? Então você tem ali, mas o fato é que o feminismo como um todo, ele é uma ideia progressista, enquanto que o manter as regras sociais para no que se diz respeito às mulheres seria e é, na verdade, dentro daquele movimento conservador, são ideias religiosas cristãs que querem manter a mulher do jeito que sempre foi, né, na sociedade cristã conservadora. Ou seja, a mulher tem o seu lugar e o lugar dela eles determinam muito bem quais são, né? Ao lado do seu marido ou fazendo atividades mais ligadas aos costumes e às tradições. Enquanto que o progressismo defende que as mulheres têm liberdade para fazer o que elas quiserem, o lugar da mulher é onde ela quiser. E essas são as ideias, que eu estou apenas mostrando as ideias dos dois grupos, né? É claro que essas ideias aqui que a gente está colocando, elas são mais simples, porque cada assunto desse, desde feminismo, desde conservadorismo, progressismo, eles são ideologias com toda uma estrutura, e uma estrutura muito grande por trás, que, na verdade, não tem fim, já que há sempre uma forma de buscar alterações de acordo com as necessidades de cada grupo, né? Então essa política internacional lá nos Estados Unidos, ela está também nesse mesmo patamar do Brasil aí, né? E talvez o Brasil tenha copiado de lá esses movimentos de conservadorismo e progressismo, né? Então eu falei aqui que nos Estados Unidos a política está nesse nível, e agora o que a gente está vendo acontecer hoje nos Estados Unidos? A gente viu que o presidente Donald Trump, ao finalizar o seu mandato, ele tentou de alguma forma não aceitar que as eleições fossem ratificadas, porque Joe Biden ganhou as eleições. Então, ele não aceitando, ele incitou muitos a protestarem, e alguns até invadiram o Congresso Nacional lá dos Estados Unidos, como aconteceu depois no Brasil. O Brasil meio que fez, os conservadores aqui do Brasil, alguns, claro, meio que fizeram uma cópia do que aconteceu nos Estados Unidos. E aquilo ali gerou também processos contra Donald Trump, assim como gerou aqui no Brasil contra o presidente Bolsonaro, que hoje é acusado também de ter provocado pessoas e que ele foi um dos líderes que levou as pessoas mais tarde a se
posicionar daquela forma que elas se posicionaram, né? Há processos nesse sentido, de mostrar isso, de tentar esclarecer isso e mostrar que o movimento no Brasil foi muito parecido com os Estados Unidos e muito bem orquestrado por alguém por trás. E quem estava por trás, segundo a justiça hoje, no caso a STF, estaria por trás ali todo aquele grupo, ou pelo menos parte daquele grupo, ou alguns, pelo menos, a gente não tem certeza de nada, eles ainda estão investigando, que era um grupo conservador que estava por trás ali, né? E ali o presidente estaria, de certa forma, o ex-presidente Bolsonaro estaria, de certa forma, envolvido. Nos Estados Unidos, isso já foi até provado com documentos e tudo mais que aconteceu lá, né? Então esse é o cenário ali dos Estados Unidos, também um cenário dos Estados Unidos como um país que a política ela está dividida também. Agora é possível que haja um retorno de Donald Trump. Ontem ou anteontem, que isso é dia 1º de julho de 2024, saiu uma notícia mostrando que o presidente Donald Trump foi meio que inocentado ou recebeu pelo menos um indulto ou uma certa imunidade, porque ele ainda estava no cargo quando todos aqueles acontecimentos aconteceram lá no Congresso. Então meio que o presidente teve uma certa liberdade e ele vai poder se candidatar. É muito possível que ele volte com força total ao poder, a não ser que algum partido consiga, a não ser que surja algum outro líder que consiga derrotar Donald Trump, mas no momento não há, e portanto isso significa que é muito provável que Donald Trump continue sendo Donald Trump consiga ganhar as próximas eleições ali nos Estados Unidos. Kamala Harris, que é a vice-presidente de Joe Biden, tem surgido como uma candidata forte que pode ter alguma chance contra Donald Trump. Talvez, então, a esquerda, no caso, os progressistas, consigam ali uma vitória contra Donald Trump se mantendo no poder, né? Mas é ainda incerto. O fato é que Donald Trump ele tem crescido bastante, se tornado muito forte, e principalmente agora com essa releitura dos fatos, ou pelo menos dando a Donald Trump uma certa imunidade e diminuindo a pressão da justiça sobre ele. Isso pode fazer com que Donald Trump tenha um fôlego ainda maior e consiga derrotar facilmente a esquerda ou os progressistas dos Estados Unidos, né? Lá nos Estados Unidos. Na Europa, o processo não é diferente, né? A gente viu ali que o presidente Macron, da França, ele até dissolveu o parlamento, né? E o parlamento europeu, e convocando novamente novas eleições, justamente porque o que eles chamam de extrema-direita radical tem se fortalecido demais e ganhado mais votos do que os progressistas, e isso faz com que a Europa esteja num processo de instabilidade política muito grande agora, justamente porque essa mesma pegada de esquerda contra a direita ou progressista contra os conservadores, que quer dizer praticamente a mesma coisa, também se faz presente lá na Europa, né? O fato é que a direita, ou extrema-direita, como queira, ela tem ganhado destaque bastante aí nos três continentes, tanto no continente americano, quanto no continente asiático, quanto no continente europeu, e isso tem feito assim a política ser muito parecida em todas as partes do mundo, claro, com as suas devidas proporções e diferenças locais ali, né? No Oriente Médio, o que a gente tem? A gente tem ali basicamente as velhas e
as velhas potências, né, e as novas potências que vêm surgindo, que vêm ganhando destaque, e as quedas de países e guerras constantes têm feito com que o Oriente Médio ainda seja um lado muito instável, ainda tenha muita instabilidade ali política, e a gente vai falar disso um pouco na nossa próxima aula. Ali a gente vai abordar um pouco sobre as guerras que estão acontecendo ali, principalmente entre Israel e Hamas, e falar um pouco também sobre a Rússia e a Ucrânia. Fique aí nesse próximo vídeo que a gente vai falar sobre esse assunto, ok? Se inscreve no canal, faz um comentário e daqui a pouco, no final, eu vou mostrar ali na quarta aula um pouco de questões de como essas questões de atualidades e conhecimentos gerais para concurso, como elas são cobradas nas suas provas, ok? Fica aí comigo e daqui a pouco a gente volta aí no próximo vídeo. Se já estiver disponível, você clica aí falando sobre as guerras entre Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas e as consequências disso para o mundo. Valeu!